Doutor Marcelo, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar com a gente, desejo um ótimo dia para o senhor. O motivo, né, do nosso contato principal, né, entre outros, é falar sobre a questão da vacina, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente informações a respeito das vacinas para crianças, né? A gente já tem essa autorização em todo o país e aos poucos as vacinas vão chegando às cidades. Como é que está a situação em relação à Feira de Santana? A gente tem previsão de começar a vacinar as crianças? Que tipo de regra que deve ter? Como é que está a situação de momento em relação a esse público específico para a vacina, doutor Marcelo? Um ótimo dia, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, meu caro Fernando Moreira, bom dia a todos os seus muitos ouvintes. Nós estamos ainda no aguardo da chegada das vacinas. Ontem houve reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que definiu as regras para fazer a vacinação. Dessas regras, nós vamos precisar também, por uma questão de precaução, disponibilizar um médico com ambulância próximo da localidade onde nós vamos fazer a vacina. Por essa razão, ao invés de nós fazermos a vacinação naquelas 3 unidades que tínhamos combinado, nós vamos nos centrar agora na UniFTC. Essa vai ser a unidade básica de vacinação, além das unidades de saúde na hora, que ficam próximas de policlínicas, ficam próximas das UPAs. Essas unidades, basta acessar o site da prefeitura que você vai ver quais são as unidades de vacinação. A vacina chegando hoje, na segunda-feira, nós já devemos estar iniciando esse processo. Portanto, esperamos que a coisa aconteça de forma ordeira, tranquila, como já fizemos em outros momentos lá atrás. Acredito que as pessoas vão levar, sim, seus filhos. É importante, é interessante. Devemos também fazer isso através de idade, ordem decrescente de idade, e por isso estamos aguardando a chegada da vacina para saber quantas chegaram, para a gente poder estabelecer como é que vamos começar a idade. Lamento que a gente tenha que ficar muito em cima, mas a gente tem que aguardar a chegada da vacina para fazer a organização desse esquema vacinal. Doutor Marcelo, qual o tamanho desse público-alvo agora? Se espera vacinar quantas crianças? E para esse primeiro momento já se tem uma ideia de quantidade de vacinas que devam chegar? Não, nós não temos nenhuma sinalização da quantidade de vacinas. Com relação ao público, eu não estou atualizado em relação a essa informação, porque o dado não é preciso para a gente. Nós temos uma expectativa aí de fazer vacinação de mais de 10 mil pessoas, isso é certeza. Mas dependendo muito da faixa etária que a gente estabeleça. Então, temos que fazer isso de forma muito cuidadosa, mas é verdade, a gente tem muitos fatores de incerteza para começar a fazer essa vacinação. O esquema de vacinação para esse público, doutor Marcelo, deve ser como nos outros casos dos outros públicos, de ordem decrescente em relação à idade, ou vai ser todo o público de uma vez? Não. Deve ser em ordem decrescente. A gente tem que tomar um cuidado, porque na vacinação de adulto, a maior parte era apenas o adulto que comparecia para tomar a sua vacina. Mesmo quando iam 2, 3, os 2 ou 3 eram vacinados. No caso da criança, não. A expectativa é que você tenha de 1 a 2 acompanhantes para cada uma das crianças, o que faz com que você tenha uma quantidade de pessoas talvez maior, mesmo sem que ela seja vacinada. Doutor Marcelo, falando agora a respeito do cenário, né, atual, como é que a gente está em relação a casos, né? A gente tem visto uma curva crescente no número de casos da Covid. Qual a situação de momento aqui em relação à cidade e o quanto que esse momento preocupa? Pode preocupar sempre. A questão que a gente coloca é que há sim um repique de aumento, não sei se eu chamaria ainda de terceira onda, mas isso tudo é feito das festas de final de ano, onde você começa a ter o resultado dessa aglomeração social que aconteceu. Agora, a imensa maioria dos casos, sem qualquer gravidade. Então, você termina tendo um grande movimento no atendimento ambulatorial, mas com as pessoas sendo orientadas e tratadas em casa, sem necessidade de internamento.
Então é uma situação nova que a gente vive, grande aumento de atendimento no ambulatório, mas sem sua respectiva consequência na área do internamento, tanto de UTI quanto de leitos clínicos. Então esse é o efeito que a gente tem encontrado da vacinação. Portanto, é apenas aquele cuidado de as pessoas que têm os sintomas leves, de preferência, devem procurar o posto de saúde do seu bairro. Não há necessidade de procurar a policlínica, de procurar a UPA, quando você tem sintomas bem mais leves. Quando você tem os sintomas de forma mais aguda, mais grave, sim. Aí seria a policlínica, seria uma UPA. Mas, de resto, não há sentido, porque as pessoas terminam esperando muito, enquanto que se estivesse sendo atendido no seu posto de saúde, o atendimento é o mesmo, o protocolo médico é o mesmo, tanto faz você ser atendido no posto, quanto na UPA, quanto na policlínica, vai ser a mesma coisa que o médico vai orientar e vai prescrever. Portanto, deem preferência para procurar as unidades do seu bairro e não as unidades mais complexas, como as UPAs e as policlínicas. Doutor Marcelo, em relação ao H3N2, a gente teve aí em dezembro, finalzinho de dezembro e começo de janeiro, uma explosão de casos, né? A gente teve registro aqui de muitos atendimentos médicos feitos por conta da gripe H3N2. Muita gente procurando as policlínicas, cenário em alguns casos até policlínicas muito cheias, porque as pessoas ao mesmo tempo estavam, né, apresentando o mesmo sintoma. Essa situação deu uma acalmada? Como é que está a situação no momento em relação ao H3N2? Nós tivemos também, junto com a Covid, um aumento importante. Agora, nos últimos dias, especificamente nos últimos dias, uma pequena redução. Talvez a gente possa até acreditar isso ao período de chuvas que a gente viveu, inclusive em feira. Depois, com uma melhora do tempo, você repare que houve uma pequena regressão. Mas ele ainda existe, está aí circulando e temos que tomar todos os cuidados. Ainda bem que ele também não tem grande virulência, ou seja, ele atinge as pessoas, mas não atinge de forma muito dura. No máximo afasta alguns dias do trabalho, mas sem necessidade de internamento, que é a parte mais grave. Quando você precisa de muitos leitos de internamento, isso gera realmente uma grande sobrecarga para o serviço de saúde, a ponto lá atrás de a maioria das prefeituras serem obrigadas a abrir hospitais de campanha. E agora a gente tem visto, isso até a nível nacional mesmo, doutor Marcelo, a maior quantidade de internados pela Covid, provavelmente essa nova variante aí, né? Porque a gente sabe que não se sequencia é impossível se sequenciar todos os casos, mas o que a gente tem visto é que a maioria dos internados atuais de Covid são pessoas não vacinadas. A gente ainda tem muita gente não vacinada na cidade. Como é que está o cenário nesse sentido? Se tem esse quantitativo, secretário? Olha, nós temos algo em torno de 4% da população que não fez uso da primeira dose. É um número bastante baixo em relação, por exemplo, ao resto do país, que atingiu agora recentemente a marca de 77% de vacinação, enquanto Feira está com 96%. Mas ainda assim eu me preocupo, porque esses 4% ainda é uma quantidade razoável de pessoas, são muita gente que precisa ainda ser vacinada e que está em risco. Pior do que isso, é que além de se colocar em risco, está colocando em risco os seus próprios familiares dentro de sua casa, porque ele termina sendo um importante carreador do vírus, levando isso, espalhando isso para mais pessoas. Fica aqui o nosso apelo para que as pessoas compareçam ainda para tomar a sua primeira dose. Vamos ver se com essas medidas que estão sendo tomadas em vários lugares, de agora só poder se permitir o acesso das pessoas através do comprovante de vacinação, isso tem dado certo em outros países. Quando se apertou isso e se permitiu apenas o acesso ao comércio, acesso à indústria, acesso ao trabalho para quem é vacinado. Sem isso, não seria permitido o acesso. Isso tem funcionado em alguns lugares. Quem sabe, talvez medidas mais fortes terminem conduzindo as pessoas a tomarem suas vacinas.
É justamente isso que eu ia falar com o senhor. A gente tem visto, por exemplo, Salvador já em alguns locais, né? A gente já tem algumas outras cidades também fazendo essa exigência. Por exemplo, para entrar em bares e restaurantes, para entrar em academias e tudo mais, a pessoa ter que comprovar a vacinação. É algo que se discute aqui em Feira de Santana também, doutor? Sem sombra de dúvida que sim. Apesar dessa medida, a gente tem discutido com o prefeito Colber Martins formas de convencer, de incentivar a população a fazer uso da sua vacina, porque isso é uma proteção para ela e para toda a sociedade. Se medidas desse tipo ainda vão precisar ser tomadas, é possível que sim. Nós estamos mantendo esse debate com o prefeito para ver qual seria a melhor forma de até implementar essas medidas. Doutor Marcelo Brito, eu quero agradecer a atenção de sempre conosco, desejar um bom final de semana para o senhor e dias melhores para todos nós, né? Que a gente vença essa pandemia, vença essa epidemia da H3N2 também, a vida vá voltando o mais próximo do normal, o quanto antes. Forte abraço para o senhor. Um bom dia a todos, um grande abraço a você, Fernando Moreira, e a todos da bancada, a todos os seus ouvintes, e que esse desejo se concretize. Eu acho que a gente já passou a fase pior, e foi aquela fase lá atrás da Covid, com muita gente internada, muitos óbitos, mas eu tenho a impressão de que a gente tem vencido essa guerra. Alguns ficaram pelo caminho, o que é triste, o que é lamentável, mas nós vamos vencer sim, com o apoio de vocês, da imprensa, com o apoio da população, nós vamos conseguir vencer esse momento. Grande abraço a todos e um ótimo fim de semana. Valeu, conversamos então com o secretário municipal de saúde, doutor Marcelo Brito, sempre muito